Então tá bom, vamos lá. Vamos lá. A força do pensamento a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Isso aí. Então vamos Então é o lá. seguinte. Quando a gente estuda o autoconhecimento, a gente já abre essa questão que a gente tem pensamentos inconscientes, né, e pensamentos conscientes. E a gente tem também os nossos sentimentos que a gente precisa conhecer, a gente precisa se conhecer para Rafa, saber qual que espera um foi. pouquinho. Eu não sei como que tá o seu celular, mas ele tá inclinando para cima e para baixo, assim, sabe? Posiciona ele um Ah, eu pouquinho que mais mexi, pra você. eu que estava mexendo aqui. Sim. Então tá. Se puder reclinar ele um pouco mais para você ficar melhor. Aí, tá, pode ir. Continua. Então, a gente está falando da nossa força do pensamento, né? Que o que significa? Quando a gente estuda autoconhecimento, a gente tem os nossos pensamentos conscientes e os nossos pensamentos inconscientes. E a gente tem os nossos sentimentos, as nossas emoções, que a gente precisa conhecer para saber quais que são os nossos pensamentos e sentimentos que predominam, né? Que os pensamentos e os sentimentos que predominam é o que a gente vibra. E como a gente já falou aqui, quando a gente vibra isso, a gente cria a nossa realidade, tá? E por que a gente está falando da força do pensamento? Quando a gente quer mudar alguma coisa, né, trazer alguma mudança, não pode ser somente da boca para fora, porque a gente precisa mudar a nossa vibração. Então a gente tem que ter uma insistência, uma persistência no nosso pensamento, uma força no nosso pensamento para mudar essa vibração. Só que o que acontece? Muitas das vezes o nosso pensamento é inconsciente e a gente nem sabe que ele existe, né? Ele está tão automático, tão profundo, que a gente acha que aquele pensamento é normal e a gente nem sabe que tem. Então, por isso que é importante o autoconhecimento, a gente se questionar das coisas, né? Então, a gente questionar bastante as coisas sobre nós mesmos. Por que eu penso assim? Por que eu estou pensando desse jeito? Por que eu gosto disso? Por que eu gosto daquilo? Vai fazendo esses questionamentos e as respostas vai aparecer, né? Para a gente entender qual é a nossa vibração que está predominando. Que muitas das vezes é isso mesmo que está criando a nossa realidade, né? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui. A gente pergunta muitas vezes para as pessoas, né, e as pessoas querem saúde, por exemplo. Elas falam que querem saúde. Quem não quer saúde? Né? Só que o que acontece? Muitas pessoas, no caso do nosso exemplo, é fumante. Aí entra numa contradição e numa desarmonia justamente disso. Qual é o pensamento que predomina? Né? É o da boca para fora que a pessoa quer saúde, né? Quem não quer saúde? As pessoas querem saúde. Mas o pensamento que é mais forte, que domina ela, é o vício do fumo. Só que isso vai contra a saúde dela, né? O fumo é destrutivo para a saúde. Todo mundo sabe. Mas as pessoas não ligam, não importa, né? Porque o vício, o pensamento do vício é mais forte, né? Vibra mais forte, então domina a pessoa. A pessoa é dominada pelo vício. Então o que é que acontece? É isso que a gente está falando. Quando a pessoa busca uma mudança, né, ela está só falando da boca para fora ou realmente ela está afim de buscar essa mudança, né? Porque Porque quando essa quer, mudança. né? Porque quando se quer, reúne um conjunto, né? Do pensamento, o querer junto com o sentir aquilo, a realidade daquilo, né? Então, é isso que a gente está falando, essa força do pensamento, essa força de querer realmente mudar algo. Então tem que ser profundo, tem que buscar os pensamentos no inconsciente, tem que buscar qual é o pensamento inconsciente que domina, né? E aí são questionamentos.
a gente se questiona e se analisa o que está acontecendo. Uma pessoa que fuma, se perguntar para ela por que ela fuma, né? Ou uma pessoa que bebe, por que você bebe? Normalmente vem respostas artificial no sentido de ser superficial. Ah, eu bebo porque eu gosto. Então, isso é uma resposta bem superficial. Se a pessoa for mais profundo, ela vai descobrir realmente por que ela bebe, por que ela fuma. Ela vai Então, a gente descobrir realmente o porquê, né, Rafa, disso. Então, esse autoconhecimento que a gente está trazendo aqui é isso, é ser profundo. É para pessoas que realmente querem mudança. Porque a gente não pode ficar superficial. Porque isso não muda nada. Porque no final das contas, é da boca para fora. Porque o que a gente precisa mudar é a nossa vibração. Então, pensamentos inconscientes, as pessoas não sabem que tem, mas está dentro de nós mesmos, vibrando e criando aquela realidade. Né? Como que cria aquela... O tempo inteiro. Como que cria aquela realidade? Vamos pegar nosso exemplo. Uma pessoa que fuma, quer parar de fumar. Né? No começo, é uma briga árdua, né, entre a vontade de querer parar e o pensamento inconsciente profundo, né, do vício. Então a pessoa, esse vício, ele fica forte. Então a pessoa tem que ter uma super força de vontade, né, para superar esse vício. E a gente deu esses exemplos, mas a gente pode ir além. Né? A gente pergunta para as pessoas assim: você quer ganhar dinheiro? Todo mundo quer. Mas lá no fundo, será que realmente ela quer trilhar, né? Ela quer arregaçar as mangas, botar a mão na massa do que realmente significa ganhar dinheiro de verdade? Quer Ou é só... fazer o trabalho realmente, né, Rafa? Ou é só superficial? Ela vai pegar mesmo? Exatamente. Vai agarrar o que precisa ser feito? Por isso que a gente fala que é profundo a coisa, a gente tem que ir fundo, na gente mesmo, né? Buscar todo o nosso autoconhecimento, mas tem que ser profundo. É onde que é esse profundo? É o sentir, né? e é o inconsciente. E a gente saber o que é o inconsciente, consciente, e o que é esse sentimento que a gente traz. Né? O que a pessoa sente quando fala essas coisas, né? Essa mudança. Né? Se pergunta para si mesmo, né? Eu quero realmente mudar? Qual é o sentimento que brota lá dentro? É uma preguiça? Vai dar muito trabalho? Qual é o sentimento que brota? Então a gente tem que aprender isso. Aprender a identificar os pensamentos inconscientes. A mesma coisa é como a gente fala, né, Rafa, quando a gente quer fazer um exercício. Você fala que quer, mas o quanto disso, quanto de energia você bota nisso? O quanto você quer realmente levantar cedo e ir lá fazer? O quanto você quer realmente sentir as transformações disso? Você está disposto a pagar o preço? Então tem tudo isso. É a energia que a gente bota nisso, é o pensar, é o sentir e o agir, né? Dentro disso. Então, assim, é uma energia que a gente precisa trazer ela para ativa. Completa, né? Então a gente precisa saber, né? Aprender a sentir, aprender o que é um pensamento inconsciente, aprender o que é o pensamento consciente, porque muitas das vezes, né, usando esse exemplo que você deu, a pessoa quer uma atividade física, conscientemente ela quer, inconscientemente ela não quer, né, por vários pensamentos inconscientes, né, que traz uma autossabotagem das coisas que ela quer consciente. Exatamente. Então, dentro dessas questões que a gente está trazendo é isso, o quanto a gente quer, o quanto a gente está
disposto a trazer essas mudanças real, né? E aí que está a mudança real. Porque a mudança real funciona para todo mundo. Não é, não é o que a gente vê muito aí fora, né? As pessoas querem algo muito fácil, as pessoas querem algo, uma mágica para essa mudança. E aí, né, vai nas facilidades. Mas as facilidades, elas são superficiais. Porque a real mudança é dentro da gente, é profunda. E é em tudo, é a questão emocional, é a nossa questão dos nossos pensamentos, tem que ser profundo. É o quanto a gente quer, o quanto a gente sente isso de verdade, que isso é real, e já sentir, né, Rafa, é a gente ter esse sentimento que a gente já está concluindo aquilo, e fazer com vontade. Exatamente. Então, é de dentro para fora. É de dentro para fora. E dentro disso, eu quero trazer mais uma coisa. O que falta dentro de nós, né, as pessoas buscam fora. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então toda a nossa busca fora, que a gente busca, é porque falta dentro. Então assim, uma pessoa que se sente infeliz, olha que interessante, uma pessoa que se sente infeliz dentro dela, ela vai buscar a felicidade fora. Só que a felicidade não está fora, ela está dentro dela. Então, enquanto ela não entender que a felicidade está dentro dela e ela precisa desenvolver essa felicidade dentro, ela não vai suprir essa energia buscando as coisas fora. E muitas das vezes o que acontece? As pessoas buscam nos lugares errados, porque não vai satisfazer. E essa busca nunca acaba. Porque qual que é a realidade do universo? É a gente se completar dentro da gente mesmo. E aí E a a gente gente tem compartilha com as pessoas fora. A gente compartilha fora. A gente não busca lá fora o que falta dentro, mas o que a gente já tem. A gente já tem todas as ferramentas, né, Rafa? Nada está fora. Nada. A gente já tem todos os recursos em nós mesmos. É esse entendimento que a gente precisa ter o tempo inteiro. Nada, exatamente nada está fora. Temos todos esses recursos em nós. Buscar, fazer, trabalhar, né, Rafa? Querer, o querer é muito importante. Querer fazer essas transformações, tomar ação dentro do que se quer, do que se propõe a transformar. É sempre uma busca profunda, sempre uma busca de você por você mesmo o tempo inteiro. E sem querer olhar para fora, porque nada, o máximo que você vai conseguir é pegar resquícios dos outros, trazer coisas dos outros que não resolve nada. Então, assim, o nosso resultado é em nós mesmos, o tempo inteiro. Sabe por que a gente insiste em tanto em buscar dentro? Porque quando a pessoa busca fora não tem resultado? Porque é uma lei do universo, uma lei cósmica. É aquela história assim, ó, é uma lei, a gente dá o nome assim, ó, eletromagnetismo, ou, né, tudo que a gente emana volta para a gente. Então, o universo nos deu tudo, mas a gente acha que está faltando alguma coisa, aí busca fora, só que o que a gente está emanando? Falta. Então, se a gente está emanando uma carência de alguma coisa, vai voltar para nós mais carência daquilo que está faltando.
E aí é uma ilusão achar uma pessoa ou achar alguma coisa, né, achando que aquilo vai complementar aquela infelicidade, aquela carência de dentro da gente. Porque, na verdade, o que está voltando é mais do mesmo. Porque qual que é a realidade do universo? É a gente se completar e compartilhar com os outros. Compartilhar com os outros, não buscar dos outros o que é deles. Não, a gente tem que compartilhar, que é a famosa receita de bolo, ensinamento. Ama os outros como a você mesmo. Então, se a gente tem essa falta, vai voltar mais falta. A gente vai encontrar pessoas que também estão nessa busca fora. É que as pessoas não percebem isso. E agora chegou o momento da gente começar a perceber. Tá O tudo que aí. a gente tem. Exatamente. E o que a gente tem dentro de nós, né, que a gente não desenvolveu ainda, que a gente acha que é falta e busca no outro, a gente vai encontrar no outro o mesmo pensamento. Ou seja, ele também tem alguma carência, né, que ele não desenvolveu, que ele acha que é falta e vai buscar no outro. E essas energias vão se encontrar em algum momento. E o que acontece? Os dois têm falta. Só que eles vão perceber, né, tarde demais, num período, eles vão se relacionar, por exemplo, no começo, vai ser uma mil maravilhas. Mas a hora que chegar no ponto, né, dessa falta, eles sentir isso, eles vão entender que um não complementa o outro. Porque os dois estão buscando falta e eles estão emanando a mesma energia, a mesma vibração. Estão em sintonia, um vai atrair o outro. Estão na escassez, né, Rafa? Exatamente. Então, por isso que a gente fala, olha para dentro e desenvolve o que você acha que tem de falta. Quando você desenvolver, né, você vai compartilhar com os outros. Essa é a ideia do universo. É a gente É o compartilhar o amor que a gente transbordar. tem. É o transbordar que a gente fala, né? Quando você está cheio, é como um copo de água. Encheu, a tendência é ali derramar, e assim é a gente. Exatamente. Então, a ideia é essa, a gente compartilhar o amor, compartilhar a felicidade. E aí é uma das coisas que a gente já falou nas outras lives, né? A gente estar feliz pelo sucesso do outro. Porque Exatamente. a gente também tem aquele sucesso. Então, as pessoas têm que colocar na cabeça, tudo está dentro, dentro. Fora é só compartilhar, compartilhar. Compartilhar a nossa riqueza, compartilhar o nosso sucesso, compartilhar a alegria, compartilhar o amor, a felicidade. E Só se que sentir para feliz com isso, né? Estar feliz com isso. Exatamente. Só que para a gente compartilhar, a gente tem que transbordar. E para a gente transbordar, a gente tem que desenvolver dentro de nós. E como é que a gente faz isso? Se conhecendo. Né? Sentindo o que sente, pensando o que pensa, analisar os pensamentos, analisar as nossas atitudes o tempo todo e chegar à conclusão se aquilo vale a pena ou tem que mudar. Né? E buscar essa mudança, É o que a gente buscar esse fala sempre, conhecimento. é o que a gente traz sempre, né, Rafa? É o orar e vigiar o tempo inteiro. E a gente está cansado de falar isso aqui. É sempre, a gente vai continuar repetindo sempre que puder, porque é uma prática diária, constante. E aí, mais uma coisa que a gente tem que falar: buscar o conhecimento. Conhecimento. Né? De parar de preguiça, parar de perder tempo com coisas que não trazem frutos, né? Que não traz crescimento. O que as pessoas estão hoje numa moda, assim, visualizar os vídeos curtos, mas vídeo curto não traz crescimento. O crescimento real é aquele vídeo longo, que é uma explicação detalhada,
uma explicação longa, traz um conhecimento, é rico de detalhes, é rico de conhecimento, é ler um livro, né, que traz um conhecimento rico. Então as pessoas têm que começar a ter essas mudanças também. Isso é força de vontade, né? Isso é força do pensamento. O que as pessoas fazem muitas vezes? Vão lá, olham um vídeo no YouTube, alguma coisa, 1 hora, 2 horas, já desiste no começo. O que é isso? Muitas das vezes é pensamento inconsciente. Muitas das vezes é pensamento inconsciente de autossabotagem da própria pessoa, se sabotando para o crescimento. Autossabotando para o conhecimento. Conhecimento, muitas vezes, real das coisas. Porque a caminhada que a gente mostra, ela é árdua. Tem que suar a camisa. Tem que querer, né, Rafa? Tem que querer, tem que ter uma força de vontade gigantesca. Isso não é para desanimar as pessoas, isso é gostoso. A hora que você entende disso, você quer mais. Você não se importa se você tem 1 hora de vídeo, 2, 3, 4, você começa a interagir com aquele conhecimento. Ou seja, você começa a sentir as coisas. Você fala, é isso mesmo. Né, Rafa? Exatamente. Então, a gente lê livros difíceis de entender, isso traz crescimento. Lê livros difíceis de entender, lê 1, 2 vezes. Não deu certo, você não está entendendo muito bem, vai dar uma folguinha, vê um vídeo, volta lá de novo, depois que você dá uma relaxada, volta, a compreensão vai ser diferente. E toda vez que você lê o livro, você pode ler 200 vezes. 200 vezes que você for ler, cada vez que você lê, você vai ter uma percepção diferente. E é muito interessante isso, né, Rafa? Primeira vez que você lê, você não entende nada. A segunda, você começa a querer se encaixar. Aí você fala, nossa, mas eu estou conseguindo, vou ler de novo. Até você conseguir interagir realmente com aquilo que está ali, aquele conteúdo que está ali. E é muito interessante. É um despertar gostoso. A gente desenvolve e é muito bom. A gente começa a entender o significado desse sentir a energia das coisas. O livro tem energia, as palavras têm energia, quem escreveu coloca sua energia ali. E quando a gente entra nessa sintonia, as coisas começam a ficar muito mais claras. Muito mais claras. Então a gente tem que entrar em sintonia. Essa que é a verdade. A gente entrar em sintonia com quem está falando nos vídeos, entrar em sintonia quem escreveu o livro. Qualquer livro serve. Isso é um conhecimento que as pessoas podem pegar para qualquer coisa. Mas a gente foca muito questão espiritual. Por quê? Porque traz evolução e traz crescimento. Crescimento na vida física. Na vida física. Por que as pessoas não conseguem crescer, não conseguem se desenvolver, a vida está muitas vezes estagnada, parada? Porque as pessoas não sabem pensar. As pessoas não têm foco. As pessoas não têm concentração do que elas querem. Muitas das pessoas não sabem o que querem. Acha que sabe. Acha que sabe, que é o pensamento superficial. É o exemplo que a gente deu ali. Eu quero saúde, mas perde o pensamento do vício, do fumo, do álcool, qualquer coisa. Perde para preguiça também. Perde para exatamente. Autossabotagem. Então as pessoas não sabem pensar, são pensamentos desorganizados, pensamento em desarmonia. O que é um pensamento em desarmonia? Pensa uma coisa, sente outra. Eu quero ganhar dinheiro, mas sente uma escassez, uma falta, né? um sentimento de impossibilidade, que é muito difícil, que não sei o quê. São pensamentos em desarmonia. Qual que vibra? Qual que é o mais forte? Né? Qual que predomina? Aí vibra nisso. E aí a vida
cria isso, atrai o que está vibrando, que é o mais forte, que é o que predomina. E muitas vezes é esse sentimento profundo que as pessoas não querem ver para mudar, que atrapalha a vida dela, bloqueia a vida dela, atrasa a vida dela em todos os aspectos, porque a gente fala de espiritualidade, mas o que é a espiritualidade? É crescimento, é evolução. Só que nós estamos vivenciando o plano físico. E a gente tem que crescer em todas as áreas da nossa vida. A gente tem que ser melhor a cada dia em todas as áreas da nossa vida. Tem que haver crescimento. E muitas das vezes esse crescimento não vem porque as pessoas não sabem pensar. Estão em desarmonia. O que pensa e o que sente. E às vezes pensa conscientemente, é muito superficial, é muito fraco o pensamento e perde para o pensamento inconsciente, que é mais profundo, mais forte. Que é o que a gente falou muitas vezes, que é as crenças. Que é as crenças que a gente falou nas lives passadas. Se perde nisso, né, Rafa? Não tem direcionamento correto. Exatamente. Falta o quê? Autoconhecimento. Falta autoconhecimento e conhecimento de como o universo funciona. Então, se a gente souber como o universo funciona, as coisas ficam mais simples. Fica mais simples. Vai ter desafio, vai ter dificuldade, vai, mas não vai haver tanto sofrimento, tanta miséria, tanta situação que a gente vê por aí. Não precisa de tudo isso. Mas por que tem tudo isso? Porque as pessoas não aprenderam a pensar, não aprenderam a sentir, não sabem o que é um pensamento inconsciente. Então a gente tem que descobrir isso, né, e começar a se alinhar, ou seja, entrar em harmonia. Entrar em harmonia. Hã? Entrar no fluir. Exatamente. Entrar nessa fluidez que a gente tanto fala. Porque às vezes o pensamento e o sentir está totalmente desalinhado. Às vezes sente de uma forma, pensa de outra, né? E às vezes a energia do momento não é a mesma. Se joga um pensamento legal ali, o sentir está diferente. E aí então, é o que a gente fala. Quando a linha precisa estar alinhada, e que as pessoas muitas vezes não entendem esse estar em alinhamento, é vibrar, é sentir a mesma frequência, tanto do pensar como do sentir e do agir também. Tem que estar alinhado nessa frequência, nessa energia, o tempo inteiro. E como é que a gente descobre isso? Se conhecendo, né? Sabendo o que sente, qual é o sentimento que está no momento, qual é o sentimento que predomina, qual é o pensamento inconsciente que vem à tona, o que pensa consciente é igual o inconsciente. Então, tipo assim, o que você pensa sobre a vida? Né? O que você fala conscientemente é igual o que tem inconsciente, às vezes? Isso a gente precisa saber, se está compatível, se está em harmonia. Que é o que a gente falou lá. Ah, eu quero saúde. Quero saúde, quero saúde, quero saúde. Mas inconscientemente tá doido para fumar, beber, fazer algo ao extremo que prejudica a saúde. Tudo inconsciente. Então a gente precisa se conhecer para mudar. Conectar com essa energia, né, Rafa? Exatamente. E para isso a gente tem que ter força de vontade, força de querer. Querer realmente isso. Né? Não se preocupar com ninguém fora. É sempre a gente com a gente mesmo o tempo inteiro, né?
É olhar para dentro. Olhar para dentro e fazer o que tem que ser feito. E é o que a gente fala. Em qualquer área da nossa vida se faz isso. Em qualquer área da nossa vida. Porque a gente precisa crescer em todas as nossas áreas. Ou seja, ser melhor a cada dia. A cada dia. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça, na nossa mente. Botar essa sementinha para prosperar, né, Rafa? Exatamente. Transformar, germinar e deixar fluir. Então, por hoje, acho que era isso. Mais alguma Sim. coisa? Na próxima a gente traz um pouco mais, né, Rafa? A gente vai trazendo aos poucos. Então tá Beleza, bom. então? Beleza. Obrigado, gente, pela presença. Uma boa noite. Obrigada, gente. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.